Começa agora o podcast da Polícia Civil, fruto de uma parceria da Alesp com a polícia. Aqui a gente vai ouvir autoridades vinculadas à segurança pública. A doutora Margarete Barreto, que é delegada-chefe da Alesp, conversa hoje nesse episódio de estreia com a diretora do DHPP, a doutora Ivalda Aleixo. Olá, eu sou a delegada Margarete Barreto e esse é o podcast da Polícia Civil. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre os bastidores do nosso trabalho, das pessoas que prestam esse serviço relevante à sociedade brasileira e também, nesse primeiro encontro, a gente chamou a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a doutora Ivalda Aleixo, minha amiga, e a quem eu tenho a maior respeito e admiração. Mas antes de falar com você, Ivalda, eu vou pedir licença e vamos por um VT com o seu trabalho. Muito obrigada pelo convite, sou eu que agradeço, sou eu quem agradeço estar aqui. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ele o responsável, né, a atribuição principal dele é a investigação dos homicídios de autoria desconhecida, ocorridos na capital de São Paulo, na capital do estado, né, aqui na cidade de São Paulo, e eventualmente a gente também dá apoio para a Grande São Paulo e até para o interior, quando solicitado. Os policiais que estão aqui na divisão de homicídio, que fazem a atribuição é essa, de investigar homicídios de autoria desconhecidas, eles são especializados, é um departamento especializado nisso. Então, é uma formação, né, acaba se moldando aqui o policial que investiga homicídio, porque é diferente de tudo. Não tem achismo aqui. A gente tem que ter os fatos. É um trabalho que não é fácil, você tem que começar a juntar pedaços de informações, porque muitas vezes também é assim. Um não quer falar, o outro viu, mas não viu. Então, é um trabalho exaustivo. Lógico, você tem a sua peculiaridade dos casos, mas o que eu tenho acompanhado é isso, é muito detalhado. Já a divisão de proteção à pessoa, ela é composta por 5 delegacias, né? Eu tenho a delegacia de desaparecidos, que ela cuida de tentar localizar ou achar o paradeiro de pessoas desaparecidas. Nós temos lá a delegacia de pedofilia. O que ela cuida? Desses crimes de pornografia com crianças e adolescentes na internet, né? Que hoje 98% eles usam a internet, redes sociais, plataformas de jogos para praticar esse tipo de crime. A delegacia de proteção à vítima e testemunha, que é aquelas que estão sendo ameaçadas e pedem proteção do Estado. Temos a delegacia que verifica liberdade individual, tráfico de pessoas, porque algumas pessoas são... E ali a gente faz muito o que chamam de tribunal do crime, né? A pessoa é desaparecida, mas ela não está desaparecida, né? Mas a família não acha mais. A delegacia que investiga crimes, delitos de intolerância. Essa delegacia, não é os delitos de intolerância, racismo, LGBTfobia, homofobia, a gente tem xenofobia agora está começando com preconceito com religião, raça. E também agora começou muito a misoginia, né? Por ser mulher, né? Mas ali a gente vê de tudo. Oi, Ivalda, eu te chamei aqui porque eu sei que você é uma pessoa super comprometida com o trabalho e acho que a população ela tem que saber a importância do DHPP. A gente viu, você não vai vir só uma vez aqui. Hoje o tema do nosso programa é pessoas desaparecidas. Sim. O que a população faz quando
um parente, um amigo desaparece. Então, assim, a gente queria muito que você desse essa explicação para quem está ouvindo a gente, porque as pessoas precisam saber que a polícia está do lado delas e que elas têm onde reclamar e procurar o parente desaparecido. Bom, quem sabe que aquele ente familiar, seja o marido, a filha, o melhor amigo, sabe que a pessoa está desaparecida, são essas pessoas, né, próximas, porque tem uma rotina. Por mais mínima que seja, tem uma rotina. E assim, hoje tem o lance da mensagem. Estou indo para casa. E não aparece. Uhum. O telefone. Você ligar, a pessoa não atender, não retornar. E o hábito, né? Que é sair do trabalho para casa. Ou, meu filho não dá notícias desde ontem. Então, quem sabe... Assim, mãe sabe tudo, né? Então, quem sabe é a família. A família, os seus amigos, os que estão, o seu companheiro que está em volta ali. Então, essa pessoa tem, sim, o direito percebeu, tem alguma coisa errada. Ele nunca fez isso, ela nunca fez isso. Minha filha não faria isso. Tem que ir numa delegacia e falar, eu quero fazer o desaparecimento. E aí o que se pede qual o último horário que a senhora falou com ela, qual o número de telefone, a senhora viu o banco, se tem acesso, se não tem. Então, isso eu costumo dizer, quem sabe é quem está sentindo a ausência. Principalmente mãe sente, né? Tem alguma coisa errada. Então, tem que procurar uma delegacia. Haverá dificuldade, talvez, de registrar na hora. Por isso que tem tanto a delegacia de pessoas desaparecidas no DHPP, tá? Que está lá para atender, mas tem também a delegacia eletrônica, que você faz o boletim de ocorrência de desaparecidos pela internet. Isso é muito importante. Eu acho assim, você dizer para o pessoal que está ouvindo a gente que além de fazer o registro na delegacia de polícia, que ele pode fazer o registro de desaparecimento digital, de forma digital, que isso acelera muito o procedimento. Sim, né? Acelera, porque chegou na casa, percebeu, olha, nunca aconteceu, ninguém vai te questionar, entendeu? Ou você não vai ter que esperar num distrito policial sair, entra na internet, faz o desaparecimento, põe o nome, vai pedir as características, o que ela souber... A roupa que estava vestindo, tal. Cicatriz, e o histórico, tatuagem. não tenha vergonha de escrever. Escreve do seu jeito, olha, ele não veio para casa, não atende celular, liguei no trabalho, ele já saiu faz 2 horas, ele não chegou, ele ligou do caminho falando que estava chegando. Ele, ela, filha, e não tem nem idade para você ter essa preocupação. É uma menina de 10 anos. Super preocupante. Sim. Mas é o meu marido que tem 60. Também. Uhum. Tá? É o meu irmão, é o meu filho, que nunca me deu trabalho. Mas então aconteceu alguma coisa. Certo. Tá? Então tem que fazer o boletim de ocorrência. Esses boletins online chegam imediatamente lá para o DHPP, na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, e talvez a população não acredite. Chega muito. Mas nós temos pessoas suficientes ali, teria que ser mais, mas para já fazer uma triagem e já começar a correr atrás. Aqueles que têm mais informações, a gente já começa a correr atrás. Certo. Alguns a gente precisa realmente chamar o declarante, né? Quem foi que declarou o desaparecimento, para obter mais informações. Eu, antes de perguntar sobre o uso da tecnologia no desaparecimento, né, que eu sei que vocês têm técnicas muito precisas lá, eu queria saber quais são as principais causas de desaparecimento. Porque tem muita gente que some para ir para a balada, né? A gente sabe disso. Ou, às vezes, a pessoa está num outro relacionamento, né? A gente sabe que tem umas pessoas que desaparecem porque querem. Desaparece, mas não queria. Então, se você me permite, até rapidinho, claro. Há um mês, a gente estava com o desaparecimento de um jovem de 19 anos que disse para a família, para a mãe, que ele era gay. Se descobriu gay. Aí foi um auê na família e ele achou por bem
sumir, desaparecer. Foi para casa de um amigo. E a mãe, óbvio, desesperada, falou, olha, isso não é motivo, mas contou a história. A gente chamou a mãe, falou, a senhora declarou que o seu filho está desaparecido. O que aconteceu? E aí, não aconteceu nada. Não, aconteceu alguma coisa. Porque o que a senhora saiu da rotina, né? Não saiu é da rotina. Da Não é rotina ele ficar 3 dias, 1 semana já fora de casa. Nós achamos o jovem. E ele queria fazer um BO para parar de procurarem ele. E assim, a gente não sabia como fazer, né? Fizemos um encontro de pessoa, que ele estava bem, que ele não estava sendo vítima de nenhuma extorsão, de um cativeiro, nada. Sim. E colocamos ele frente a frente com a mãe. Demos uma orientação e ele disse que naquele momento ele não queria voltar para casa. Ele precisava se entender. Mas que ela não se preocupasse e que não fizesse mais BO de desaparecimento contra ele. Quer dizer, ele está desaparecendo, ele quer sair da família, mas não né? falou nada, se ligou celular, Sim. trocou chip, Sim. e a gente conseguiu localizá-lo justamente quando nós soubemos disso. Então, assim, tem que falar o que está acontecendo. Tem que falar a verdade, né? Não falar pode a verdade. esconder. Assim, não tem que ter vergonha. Ó, meu filho é usuário de drogas, o meu filho já foi preso, ó, o meu filho está envolvido com alguma coisa errada. Não precisa ter. O meu filho tem uma outra orientação sexual. Então, porque aí a gente sabe onde procurar também. Porque eu acho assim, a gente que é polícia é mais ou menos que nem médico, né? Se você não fala o diagnóstico certo, você vai dar o remédio errado. Ou então demora o remédio, né? Demora o remédio até achar. Exatamente. Tá, mas o perfil, os motivos que levam a pessoa a desaparecer, lá, o que a gente percebe, né? A gente tem bastante pessoas, usuário de droga. A família até sabe, desconfia, fica assim, ele acaba saindo para uma balada, usa muita droga, acaba aparecendo na casa de um amigo 2 dias depois, perdeu o celular, não tem contato. Então, assim, a gente tem um percentual bastante elevado que são pessoas que estão usando drogas e resolve entrar no carro de um amigo e ir para uma balada em outra cidade. Aí, não avisa ninguém. Não avisa ninguém, 2, 3 dias desaparecido, não atende celular. Aí, depois nós temos pessoas aí com doença mental, né? Com já um tipo de transtorno que ela dá uns perdidos. Nós temos um caso em que o cara largou o carro num lugar e saiu andando. Ele andou por 6, 7 horas, ele foi parar em outro lugar. Acha o carro ali, detalhe, ele deixou o celular dentro do carro, porque ele tem ele faz um tratamento com um psiquiatra, médico, toma medicamento, e ele parou de tomar o medicamento por conta própria. E é esse momento que dá esses perdidos. Então, é um problema de doença. É jovem, mas tem esse transtorno de personalidade. E você contando, a gente vê como é importante ter a delegacia, né? Porque a família fica desesperada, né? Esse caso, por exemplo, olha, mas o carro dele foi localizado em tal lugar. A gente vê o trajeto, né, do carro pelas câmeras. E uma das câmeras pega ele andando, caminhando, já bem longe do carro, porque a gente foi olhando. Em algum lugar vai passar. A gente pede câmeras de casa. Isso que eu ia te perguntar. A gente vai em todo lugar. Ajuda. Super. É o que mais nos ajuda. E aí nós falamos, é ele, é a roupa? Chamamos a família. O que tem para esse lado, né? Nada. E aí a gente foi tentando seguir o caminho. Ele foi parar em outra cidade. Ele andou 5, 6 horas. Meu Deus. Tá? Mas aí, lá ele foi abrigado, porque chegou cansado, desidratado. E aí, as casas de abrigo, né? Com quem a gente tem bastante contato. Depois vem um pouco de problemas familiares, né? De relacionamento interpessoal. De problemas na família e a parte financeira. Tivemos um caso aí que um cara resolveu desaparecer porque ele estava com uma dívida elevada, a mulher não sabia, a esposa não sabia, eles são de Minas, ele veio a São Paulo, largou o carro, pegou um ônibus e sumiu. Ele queria dar um tempo daquilo, mas, avisa, né? Mas ele ficou com medo de avisar a esposa e a filha para elas não contarem para os então, credores.
Mas foi 15 dias a gente atrás desse Nossa, cara. imagina o desespero dessa mulher, filha, né? Esse caso eu atendi pessoalmente e ela não acreditava que ele tinha desaparecido. Depois acreditou que ele estava morto, porque nós achamos o carro. E aí, a gente olhando o celular dela, perguntando, nós fomos ver que era dívida, que era um agiota, né? Ele acabou caindo na mão de agiotas e também o uso de droga. Então, ele surtou e resolveu entrar num ônibus que desce em qualquer lugar. Ele largou o carro na Vila Prudente. Detalhe, ele havia ligado para ela, estou saindo de São Paulo. E ela falou, 2 horas e meia, 3 horas, ele está aqui. O cara não aparece até o outro dia. Ela veio para São Paulo e a gente fez o BO num feriado que teve. A gente ficou quinta, sexta, sábado, domingo procurando o cara até que ele resolveu habilitar um chip, mas no mesmo telefone. Aí foi. Aí a casa caiu. Aí a gente conseguiu o contato. Você não está aqui à toa, né? Porque assim, eu admiro você como policial, você é uma excelente investigadora de polícia, porque a gente, como delegada, investiga e você investiga com maestria. E eu sei o trabalho que deve dar fazer investigação de desaparecimento. Sabe por quê? Pior do que ver, Margarete, pessoas mortas, né, que é da divisão de homicídios, Sim. é você ver as vítimas da violência, né? Então, quando você entra no departamento, na divisão de proteção à pessoa, aquilo lá tem que ser um lugar mais aconchegante, mais receptivo, mais inclusivo, porque ver a vítima, você atender a vítima da violência, que é pedofilia, o tribunal do crime, a filha que foi traficada para ser abusada, para ser explorada sexualmente, você vê as vítimas que chegam para procurar a delegacia de intolerância, elas chegam mesmo com a autoestima destruída. Sim. Não chega ninguém lá, a intolerância religiosa, eles já misturam a intolerância religiosa com a cor. Sim. E aí sai de tudo. E se a pessoa é do norte ou nordeste, e aí você acha que não existe, né? O que é louco é isso. Eu precisei estar lá para ver o número de pessoas que a gente atende. Não, e eu acho que você... Eu soube agora, né? Eu soube recentemente que você tem um apelido até carinhoso, né, Ivalda? Que o pessoal chama. Que é Pi. E eu vi o trabalho que você fez na divisão de proteção, que eu trabalhei lá durante 14 anos da minha vida, é muito tempo. E eu vi que você trouxe uns artistas que fizeram uma arte lá, até para a pessoa, quando chegar, se sentir um pouco mais acolhida, não ser aquele negócio tão sombrio, né? Porque era muito sombrio. Então, o que foi pedido, e ficou muito bacana, foi aquele lance no corredor, te desejo flores no caminho. Porque quando você vira aquele corredor, ali não tem. Ali não tem homem que não chore, não tem mãe que se mantenha, não tem filha que... não adianta. E a gente fica comovido porque a mãe liga todo dia. E eu dou o meu celular. A senhora pode me ligar que eu vou. Então, é muito difícil. O pai do policial que desapareceu, eu já atendi ele 3 vezes, ele chora. E eu fico emocionada. Não tem como, né? Porque eu não consigo achar. É que o pessoal acha que a gente não tem coração. E a gente tem, né? Às vezes a gente não pode chorar com a vítima, mas a gente chora depois, né? A gente pode. A menina que foi encontrada morta há 2 meses aí, dentro de um apartamento nua, sozinha, sim. Eu atendi a mãe. Eu fui falando com a mãe. E aí, quando chegou o laudo, eu falei, eu vou contar para a senhora o que foi, para a senhora e nada desprezando a imprensa, para a senhora não saber pela imprensa, a senhora merece respeito. Sim. Ela leu o laudo, ela viu que não foi nem homicídio, que ela não foi abusada sexualmente, e exatamente o que foi que aconteceu, porque veio com laudo médico, sexológico, toxicológico, tudo que a gente podia pedir. Tipo, esclareceu aquela... Esclareci para a vítima, para a mãe da vítima. Ela precisa saber por nós. Tá. A polícia tem que aprender a dar notícia e não só pela televisão. Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar você tem parceria com outras instituições para fazer a recuperação dessas pessoas desaparecidas, hospitais? Você tem uma rede de apoio assim? Sim, a gente tem lá com a prefeitura, com o Estado, com o Ministério Público, que nos auxilia em alguns pedidos aí, porque nós temos um núcleo lá de pessoas desaparecidas no Ministério Público, uma promotora que acompanha. E por quê?
Porque, às vezes, o que começa como desaparecimento, a gente percebe que é crime. Então, aqui não foi só um mero desaparecimento. A pessoa está perdida, está internada, foi atropelada, está no hospital. Então, a gente faz busca em tudo. Todos os hospitais, todos esses centros de recolhimento de pessoas de rua, para a gente ver se a pessoa pediu ajuda ou estava desmaiada na rua, alguma coisa. As estratégias utilizadas são essas, né? São essas. A gente faz esse acompanhamento com foto. A gente também traz o declarante e parentes e amigos, a gente chama todo mundo para contar detalhes. Por quê? Porque às vezes não sabe o banco que tinha conta. Não lembro no telefone dele. Não, ele tinha conta, cartão de crédito, ou alguma namorada recente, ou namorado, algum desentendimento com a namorada recente. Então, a gente faz o que a gente chama lá de procedimento de investigação de pessoas desaparecidas. É institucionado por lei, tem que ser feito. Percebemos que houve um crime, e já aconteceu, olha, não está viva, não foi desaparecimento. Então, aí a gente passa por uma delegacia com todas as nossas informações para que ela prossiga com a sua expertise para esclarecer, então, um eventual homicídio. Certo. Ivalda, quais são os maiores desafios enfrentados pelas famílias, assim, quando descobrem... Porque, às vezes, muitas famílias não sabem que o filho está usuário de droga ou que ele tem algum transtorno, né? Geralmente, acaba eclodindo no desaparecimento, né? Essas verdades, assim. Muitas verdades. Muitas verdades aparecem, a gente tem que falar. Não é fácil. Então, fala, olha, o seu filho... nós levantamos aqui com pesquisa, com amigos, com investigação, porque os investigadores vão para as ruas também, aonde ele frequentava, e acaba vindo com o histórico de que ele já estava praticamente viciado em droga, que ele pode ter... aí a mãe fala, por isso que ele vendia as coisas. Ele, nossa, vendeu a televisão do quarto, vendeu isso, e eu não sabia o que era. Ele daí parou de... Toda hora estava no emprego. E aí é um choque. Sim. Se você fala da orientação sexual, a gente achou seu filho, mas nessas condições. Também é complicado. A doença mental, quando a gente fala, olha, ele foi encontrado num hospital em surto, normalmente a família já sabia, né? Sim. Ele parou de tomar medicamento. Mas eu falei, olha, a gente tem que contar. Conta até para procurar ajuda. Sim, sim. E a gente já também encaminha isso. Também desmistificar, né? Porque é a mesma coisa de quebrar o joelho, né? Você precisa de remédio do mesmo jeito, né? Exato. Então a gente fala, olha, o seu filho é usuário de drogas, imagina. Meu filho... Existe uma negação, né? Não. Primeiro é a negação. Vocês estão enganados, vocês acharam a pessoa errada. Mas o pior é quando a gente encontra a pessoa morta. Aí, para falar isso para uma mãe, é muito duro, é muito difícil. E o pior ainda, a gente tem a desaparecida e a gente sabe que ela está morta, porque houve uma confissão. Esse cara passa a ser acusado de homicídio. A gente já passa o caso, já fala com o MP, não é mais desaparecimento, é homicídio. Ele sumiu com os pedaços do corpo, porque ele cortou. Sim. Eu não tenho coragem de falar isso para a mãe. E a mãe sempre vai lá porque ela quer enterrar a filha. Sim. Ela falou, fiquei sabendo que ele cortou a minha filha, eu quero só um pedaço. E a gente sabe exatamente o que ele fez, né? Só que a gente não acha o corpo, até porque ele espalhou o corpo. Exato. Espalhou o corpo perto de Mariporã ali, represa. Tem coisa que afundou, coisa que ele pôs dentro de um isopor. Isso, o que ele a gente conhece a crueldade humana, né? Não é todo mundo que conhece, a gente conhece. Isso só porque ela se negou a fazer um aborto. Uau. Ficou grávida dele, e aí a gente tem as trocas. Ele com o irmão, né? Falando, tenta o Citotec. Ela tem que abortar. Não, ela se recusou a tomar. Parte pro plano B e some com ela. Mas sumiu mesmo, viu? Porque não achamos o corpo. Quer dizer... Matou a mãe e a criança, né? Matou a mãe, matou o filho dele, né? O filho dele e a mãe. Com a maior crueldade, e cortou em pedaços e saiu em sacos de lixo
e depois limpou a casa com tanto clorofórmio, cândida, aquele... Que o luminol deu certo? Então, a gente pegou um pouquinho na fechadura e uns pinguinhos na parede. Mas eu até perguntei, por que você usa tudo isso de produto de limpeza, assim? Ele fala, não, porque eu gosto da casa limpa. Aí nós perguntamos, e você não limpa o banheiro? Nem a cozinha? Foi tudo na sala, né? Uhum. Então, ele limpou só o meio ali, onde ele falou, aqui tem sangue. Pode ter usado um plástico, alguma coisa. Oi, Valda, o que você aconselha, assim, o pessoal, para evitar que os parentes desapareçam? Você acha que é o quê? Uma boa conversa? O que você acha que a gente pode ajudar na prevenção dos desaparecimentos? Eu acho que é informação. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. A informação é que adolescentes costumam, né? Porque a faixa ali são de homens, a maioria que entre 20 e 40 anos, né? Então, esse de 20, ele já deve ter deixado alguma coisa, um rastro, uma coisa de rebeldia, de querer ir embora, de não querer morar com os pais, de querer não seguir regras. Porque não são de seguir valores, eu não vou nem falar em regras. Alguns valores que a família impõe, olha, eu quero que você chegue tal hora, você precisa trabalhar, você precisa estudar. Isso. E ele, ou conhecendo a droga ou não, ele é um ser rebelde. Então, ele vai e desaparece. Ele quer fazer a própria regra dele, né? E, na verdade, chama atenção, né? Uhum. Então, ele desaparece, fica todo mundo procurando. Eu acho que é a informação. Informação é divulgar quem está desaparecido, para que quem veja, né? Pô, olha, uma menina jovem assim desaparecida, a mãe desesperada, mas também prestar atenção no comportamento. Óbvio que uma doença mental, alguma coisa, já tem um tratamento, mas esse perfil da rebeldia, de não voltar, que você vai percebendo desde mais jovem. Começa já a aparecer no início da adolescência. Amigos que aparecem do nada. Estou numa festa que festa é essa? Vou para uma balada. Que amigos são esses que a gente não conhece, né? Apareceu agora. É o uso de drogas, né? Perceber o uso de drogas, já começar a trazer, conversar, procurar ajuda psicológica, se for o caso, e não deixe de abraçar seu filho quando ele diz que tem a filha ou o filho uma orientação sexual não binária, sabe? Você que tem que conversar. Se o pai, a mãe, a família tem dificuldade, e eu entendo isso, procure ajuda. Porque, assim, ele desaparece. Ele desaparece, o que é pior? Ele vai se prostituir. E aí ele pode não só desaparecer, como ser morto. Sim, tá? sim. Então, isso é coisa... Gente, a gente já está no metaverso, na inteligência artificial. Ficar preocupado se o seu filho tem uma orientação sexual diferente, se ele está namorando uma moça que você não gosta, conversa. Sim. Não, mas ela não é de boa família. O que é boa família hoje? Né? É conversar. A família tem que se conscientizar que as pessoas em São Paulo desaparecem mesmo, se elas quiserem. Sim. Porque, assim, ela mora na leste, se ela sumir pro fundão da sul, ela passa lá. É um mundo de gente, né? Ela vai trabalhar lá com outro nome, muda lá o cabelo, tal, ninguém mais vai achar. E falando em mudar cabelo, quando eu estive lá com você, a gente até gravou aqui, depois vai passar, que você tem um expert lá que faz envelhecimento das pessoas para poder encontrar a pessoa mais velha. É muito interessante. A gente tem uns casos que a gente passa sempre para ele, que são crianças que estão desaparecidas, né? Que desapareceram com 15, 16 anos, nunca mais achamos, mas a gente agora, ela está com 20. E aí ele faz o cenário do seguinte, ela envelheceu, ok, numa boa, tá na casa. Sim. Ela envelheceu sofrendo, passando fome, então ele faz mais magra, ou ela envelheceu sendo uma usuária, ela está na Cracolândia, ela está usando droga, porque daí ele faz as características do usuário de drogas. Sim. São os olhos. Então, a gente tem deixa o cabelo curto, comprido. E se ela pintou o cabelo? Vamos fazer de outra cor, né? A coloração. Eu vi, ficou fantástico. Tanto homem como mulher. Homem com barba, sem barba, mais gordo, mais gordinho, mais magro.
E aí é isso que a gente tenta espalhar, e agora a gente está com um projeto de voltar o metrô tem, né, esse trabalho de pessoas desaparecidas. De divulgação, super importante. E a gente, na nossa página, também começar a divulgar quando desapareceu e como pode estar hoje. Tá? É uma coisa para aqueles que têm mais de 1, 2 anos de desaparecidos que a gente não encontra. Certo. Ô, Ivalda, eu quero deixar com você aqui um planner aqui da assessoria da Polícia Civil aqui da Alesp. Esse programa, na verdade, não é da assessoria, é o programa da Polícia Civil, que está aqui aberto para você, para outras pessoas que quiserem vir, se você tiver algum delegado que queira vir contar um caso aqui, eu acho que é muito importante. Ixi, nem fala em caso. Você tem um monte, eu sei. E a TV Alesp está de portas abertas aqui, o meu reconhecimento ao seu trabalho, a pessoa humana que você é. Eu tenho ouvido as vítimas, que a polícia é pequena, mas é grande, mas é pequena ao mesmo tempo. Então, assim, a modernização que você fez no departamento, a humanização do trabalho com os policiais, tudo isso eu acho que faz uma diferença enorme na eficácia da investigação e a liderança que você exerce naquele departamento. Então, assim, eu só tenho a agradecer a sua amizade, a sua competência. Eu acho que só a sociedade ganha com uma mulher que nem você, empoderada e porreta, e que agora eu sei seu apelido, que é Pi. Muito obrigada. Não, sou eu quem agradeço o convite, essa confiança em me trazer aqui. Fiquei muito feliz com o podcast da Polícia Civil, porque eu acho que a população precisa saber que tem gente boa, que a gente trabalha, e o DHPP trabalha. Você pode ter certeza, porque não tem um dia que não cai um balão lá. Tá? Lá cai balão todo dia. Todo dia. Quando não cai mais de um, né? Quando não cai mais de um. E a gente trabalha. E a equipe que está lá, a gente não consegue agradar todo mundo, mas é uma equipe que está trabalhando com muito mais vontade. Sabe? Eu só me aproximei de todos, eu acompanho as investigações, eu já fui em local de crime. Então, eu vou junto, eu atendo as vítimas, eu desço com elas, onde nós vamos ser atendidos. E, assim, o meu celular, se você olhar, você vai ver nomes, caso tal. Não sei o quê, caso tal. Porque para eu me localizar. Eu não deixo a mãe de uma vítima, eu não deixo um pai de uma vítima sem uma resposta. Eu faço questão de falar, olha, está caminhando, nós vamos encontrar. No caso de desaparecidos, né? Eu acho que esse é um diferencial muito grande. A gente trabalhar com uma polícia humanizada, sabe? Competente. Claro que a gente tem o lado da repressão, sem dúvida nenhuma. Nós somos policiais. Mas, assim, a gente exercer esse lado de polícia cidadã, de polícia que cuida mesmo das pessoas. E eu sei que você é uma dessas policiais. Por isso, assim, que eu quis mesmo inaugurar o podcast com você, que eu tenho a maior admiração mesmo pelo seu trabalho. Sou eu que agradeço. Estamos junto e eu agradeço demais a sua presença. Imagina, obrigada. Virei quantas vezes você quiser. Casos para contar, por isso o apelido Pi. Mas casos... você podia contar esse apelido. Motivo não. Mas olha, os casos são demais, assim. Se eu já tinha antes, né, vários, agora no departamento, no DHPP, são muitos. São tristes? São. Mas a gente sempre tem que tirar alguma coisa boa para a gente ser uma pessoa melhor. Então, eu deixo aqui o seguinte. Eu dei muita sorte na minha vida profissional em conhecer pessoas bacanas na polícia. Você é uma delas, tá? Que me ensinou, que a gente olhava e falava, é a Margarete, né? Tem que ser igual a Margarete. Porreta. Eu dei muita sorte. Eu sou muito feliz com uma carreira de delegado de polícia, e foi a Polícia Civil que me fez uma pessoa melhor. Que lindo, que lindo. Tá bom? Muito obrigada, Ivaldo. Mas depois eu vou trazer você aqui para me contar por que é Pi. Tá, em off. Em off. Tá bom? Obrigada, muito obrigada. Esse foi, então, o episódio de estreia do podcast da Polícia Civil, fruto de uma parceria da Rede Alesp com a Polícia Civil. A doutora Margarete Barreto, delegada-chefe da Alesp, ouviu nesse episódio a diretora do DHPP, a doutora Ivalda Aleixo. O próximo episódio vai ao ar na sexta-feira, às 9h30 da noite. Até a próxima!